Falando rapidamente aí da farsa, mas só entrando em alguns aspectos, sei lá, que circundam a confusão, a Folha de São Paulo mostra, né? E eu acho que nós compartilhamos, pelo menos a maior parte do mesmo sentimento. O julgamento de Bolsonaro é monótono e não engaja nas redes sociais. Porque todo mundo sabe que não é um julgamento. Então ninguém vai perder o tempo vendo o que tá acontecendo, porque não é um julgamento, né? Joel Dinheiro, já tinha comentado isso na Globo News, reforçou no seu perfil oficial, em nenhum momento Heleno ou Bolsonaro falaram em como 8 de janeiro, levante popular depois da mudança de governo. É frágil tentar incriminá-los por isso. Ninguém consegue apontar como Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas, né, por isso que o julgamento é monótono, ninguém acompanha, porque todo mundo sabe que não é julgamento. Nosso copeiro Ruizão mostra aí que a tropa segue firme e forte. Chamar de julgamento é ser muito generoso. O que ocorre no Supremo é um circo. Aí ele fala, cara, eu não sei o que significa essa atitude dos advogados de defesa, de colocar a culpa no Bolsonaro. Isso aí foi por parte do Paulo Sérgio, né? Isso da defesa lá. Pode ser uma tática, inclusive, de se eximirem de culpa para que depois o Bolsonaro seja anistiado. Como não há muita reação ao bolsonarismo, dá a impressão que é uma manobra. Agora, chamar de julgamento é ser muito generoso. Não é julgamento, é um circo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Não é de agora. É de meses que a gente sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Ele já está condenado. Sempre vai ter aquele ingênuo que vai dizer que as provas são abundantes. Não. Ele vai ser condenado porque o objetivo é condená-lo. Eu acho o circo escandaloso. Os advogados de defesa de Bolsonaro foram muito claros ontem ao falar que a defesa não teve acesso ao conjunto das declarações e documentos do processo, o que é uma coisa completamente escandalosa. Segundo ele, quando receberam a parte do material, era um volume tão grande e o tempo para analisar era tão curto que não foi possível analisar essas questões. Ontem saiu uma matéria na CNN mostrando que só para você poder baixar os arquivos foram R$25 mil em HDs, né, que as defesas aí gastaram. E aí tem várias explicações da quantidade de arquivos, mostrando coisa sendo liberada depois do processo. Tiveram matérias ao longo da semana aí passada, inclusive pelo próprio Estadão e Folha de São Paulo, comentando sobre isso. Enfim. Então, quer dizer, é uma coisa ridícula. O grande capital vai condenar Bolsonaro por motivos eleitorais, para controlar a situação política também. É o que ele diz, o grande capital. Tô falando da Faria Lima. A esquerda embarcou nisso. A esquerda acha que a luta contra Bolsonaro aqui, né, é uma espécie de batalha de Stalingrado, o que mostra a falta de realidade do pessoal. Isso não é uma batalha de Stalingrado, é um processo de farsa. Eu lá fui ver o Ruizão e ele falou o seguinte, ele fala pra esquerda, gente, vocês não param pra pensar, se Bolsonaro realmente fosse uma ameaça tão grande, ele não estaria sendo alvo do que ele tá sendo? Porque assim, você só ameaça, você realmente pode fazer algum mal. Qual o mal que Bolsonaro pode fazer? Qual o mal que Bolsonaro pode fazer? Olha o cerco inteiro contra ele. Será mesmo que ele é uma ameaça? Mas aqui, ele não tem poder de nada. Que poder que ele tem? Não é presidente, não é nada. Ele vai fazer o quê? Assim, né? A esquerda quer continuar se enganando. Aqui também vindo da esquerda, e você vê, né, que quando as pessoas estão dispostas a raciocinar e olhar para algumas situações, vocês conseguem ver, né, quão danosa é a imprensa. Imagine se a imprensa brasileira realmente estivesse disposta a informar, não fazer política, não tentar incriminar Bolsonaro, destruir, desumanizar. Essa menina aqui, ó, ela acompanhou o que aconteceu. Ela odeia Bolsonaro. Vai lá no perfil dela e cheque por você mesmo se você duvidar. É a Suzana. Mas é uma pessoa direita que muitas vezes eu vejo, ela tenta fazer algumas análises honestas da situação. E ela fala assim, ó, há tempos, aponto que há uma confusão entre crime tentado e atos preparatórios. Até mesmo a tentativa de crime exige o início da execução. E como bem destacou a defesa, muito boa por sinal do advogado de Bolsonaro, o grande Celso Vilardi, a acusação tem fragilidades. Crimes como golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que convenhamos, é perigosamente abstrato, exige violência ou grave ameaça. Ou seja, é necessário que tenha havido início de execução dessa violência ou ameaça. Live no Facebook, reunião com embaixadores, com todo respeito, não se enquadram nisso. É ridículo ver juristas defendendo isso por aí. Sob o punhal verde e amarelo, o 8 de janeiro, a verdade é que não há provas concretas de que Bolsonaro foi o mandante ou coautor. Há apenas a palavra do delator Mauro Cid. E vocês acompanharam bem como foi o processo de delação do Cid. No caso do punhal, e para o quebra-cabeça de 8 de janeiro, ele mesmo diz que aquele dia foi uma surpresa, inclusive para Bolsonaro, ou seja, a delação do Cid ainda vai na direção contrária. Ou seja, falta nexo de casualidade. E você vê que ela não tá 100% assim passando pano para Bolsonaro, não, ó. Na minha humilde visão, o calcanhar de Aquiles na defesa de Bolsonaro e o argumento mais forte da acusação é a reunião com os comandantes das forças em 7 de dezembro. A discussão aqui é séria. Enquanto alguns argumentam que tudo ainda não passava de conspiração, é perfeitamente defensável alegar que, ao propor um golpe aos militares, Bolsonaro teria saído dos atos preparatórios, iniciado a tentativa de golpe ou de abolição, pois estaria concretamente realizando força para promover a violência ou grave ameaça. De outro lado, há um paralelo histórico interessante que ajuda a colocar tal conclusão em perspectiva. O diálogo entre Jango e o general Amarillo Cruel antes do golpe de 64. Mas isso é papo para outra hora.